De 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Queria ver se eu abaixo isso aqui, porque... Pode abaixar ou não? Eu não sei se eu consigo, mas... Aí, consegui, ó. Consegui. Tudo bem. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, na Grécia. Primeira carta que nós temos aqui na Bíblia, não é? Nós temos quase certeza que são 3 cartas que foram escritas, talvez até uma 4ª carta, por causa de alguns textos mencionados que nós não temos referência. Mas nós temos 2 aqui. Eu queria ler do versículo 50, de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, até o versículo 58. Obrigado, meu irmão. Eu estava pensando no escândalo da graça que as meninas dançaram. E orando e considerando, eu cheguei a esse texto. Apesar da palavra escândalo não aparecer aqui, ela aparece nesse mesmo livro, no capítulo 1. E também pensando no louvor que as crianças participaram agora a Deus. Como que alguma coisa impossível para nós deve nos levar a um louvor a Deus genuíno. A Bíblia diz que é da boca das crianças que Deus tira o verdadeiro louvor. É puro, é verdadeiro, elas estão dançando, elas estão mais ou menos preocupadas conosco, mas elas querem cantar, não é? Mas diz assim o texto no versículo 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti agora. Esta é a Tua palavra que lemos. Estamos diante do Senhor. Os louvores que fazemos a Ti, fazemos porque somos atraídos pelo Senhor. Estava orando com o irmão, me lembrei do texto dos Salmos que diz que o louvor lhe cai bem. E que os anjos dos céus fazem muito melhor do que nós. Nós somos chamados a Te adorar, a Te louvar. Para isso vivemos. E aqui estamos na Tua presença, Pai. E agora que abrimos a Tua palavra santa, inspirada pelo Teu Santo Espírito, pedimos que Ele mesmo que a inspirou, Ele a revele a nós, trazendo dessas letras vida abundante a cada um de nós, para o nosso bem, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
A questão do escândalo tem a ver muito com orgulho. Todo ser humano, ele tem essa necessidade de fazer algo e de merecer algum favor. Todo ser humano, ele quer fazer alguma coisa, ou se recebe algum favor de alguém, talvez ele tenha dito: o que eu fiz para merecer isso? Nós trabalhamos muito em questão de merecimentos. O orgulho está no cerne da nossa vida. O meu amigo C.S. Lewis já disse que o orgulho é o pai ou a mãe de todo pecado. Ele de verdade que nos arrasta para querermos comprar alguma coisa incomprável, que não se vende, que não temos preço inclusive para pagar. Assim é nos nossos relacionamentos, com os nossos cônjuges, com a nossa família, com os nossos filhos e pais, com os nossos amigos, é no trabalho. Então você trabalha e você merece aquele pagamento. E nós sempre lutamos dentro de nós com um sintoma, um sistema de justiça própria, que nós temos que nos justificar daquilo que fazemos, dos nossos atos, e de alguma maneira queremos, inclusive espiritualmente, seja Deus, Jesus, ou seja qualquer outro sistema religioso que você possa imaginar, que nós queiramos de alguma maneira dizer que podemos nos colocar de pé e somos justificáveis diante da nossa situação a Deus, que nós temos alguma coisa para oferecer. Sempre achamos que temos alguma coisa para oferecer. E o escândalo se dá exatamente no fato de você ter que reconhecer que você não pode ganhar o favor de Deus. É você reconhecer que não tem como você comprar uma dádiva da vida eterna que Deus tem. Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor. Nós cantamos muito sobre paz agora nessa época do Natal, a paz absoluta que reina nos nossos corações, aquela paz de Isaías capítulo 18, que Deus está sentado no seu trono, calmo como o orvalho da manhã, que nós não conseguimos conceber no meio de tanta desordem que nós vivemos no nosso mundo, desesperançoso, que nada dá certo, ou quase nunca conseguimos que as coisas entrem numa ordem, o mundo está em desordem, o pecado rompeu a ordem do mundo e tudo está aos pedaços. Aquela paz é dele, ele é esta paz. Sereno, tranquilo, que eu digo constantemente aqui que o telefone vermelho nunca toca no céu e Deus nunca é pego de surpresa, e que nenhum anjo nunca acorda a Deus e diz: Deus, o Senhor viu o que aconteceu na vida da fulana, na vida do fulano, o Senhor viu aquilo que fez lá, o que fizeram com ele ou com ela, ou tal coisa que ainda não aconteceu, que já deveria ter acontecido, e Deus diz: ai, eu mesmo. Não. Absoluto controle e paz. Tranquilo. Se Deus falasse inglês, ele ia dizer assim: no sweat. Não tem por que você aumentar as batidas do seu coração numa situação assim. O escândalo, então, é que você não pode fazer nada. Você está morto. Você pecou e tem um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que todos pecaram. Você pecou. E que por isso você está destituído, desconectado, desplugado da glória de Deus. Você não tem mais direito à glória de Deus. Você não tem como mais ter comunhão com Deus. Você pode gritar, espernear, você pode pular, você pode subir num prédio, você pode procurar tudo o que você quiser, você pode procurar todas as religiões, de A a W a Z, não sei qual é a última. Não vai conseguir. Você não pode, porque você está morto. E Deus não tem comunhão com a morte. Como alguém apagar ali atrás, naquela mesa onde estão os irmãos ali do som, o botão da luz, imediatamente a luz vai embora, imediatamente as trevas entram, não tem um meio termo. Ou é Deus, ou é morte. Ou é vida, ou é morte.
ou é Deus ou é pecado. Não tem como. Então existe uma impossibilidade da corrupção. Você e eu fomos corrompidos pelo pecado, o pecado entrou dentro de nós, como alguém que pega uma doença transmissível, como AIDS ou alguma coisa assim, ele entra nas suas veias sanguíneas, você tem isso agora, e você começa a apodrecer, deteriorar, se corromper, e você vai carregando com você essa corrupção por muitos e todos os anos da sua vida. Você agora está corrompido, o seu corpo ele é corrompido. Olha para você. Olha as suas incertezas, suas inseguranças, suas mazelas, suas decisões erradas. Olha as suas ansiedades, as suas paixões. Olha para você. Você vai ver, você não precisa ir no Oriente Médio, que as bombas estão explodindo na Síria e no Iraque agora. Hoje, 18 soldados iraquianos foram decapitados. Você não precisa ir lá. Olha para o seu coração. Olha para esse incansável coração que nunca descansa, que sempre está em busca de alguma coisa que nem sabe exatamente o que é. Agostinho já dizia: Deus, viemos de ti, não vamos ter descanso enquanto não voltarmos para ti. Constantemente em busca de alguma coisa, e Salomão já em Eclesiastes diz que nós corremos atrás do vento, tentamos pegar, nunca pegamos, jamais pegamos, é a impossibilidade. Você corruptível, você com carne e sangue corruptível, ele diz aqui, carne e sangue, corpo, gente, não pode herdar o que é eterno. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, nada que dura para sempre, nada eterno, nada que tem valor significativo diante de Deus, que Deus olha e diz, gostei, nada, absolutamente nada. Todas as coisas que Deus aprecia, o louvor que Deus aprecia, a música que Ele aprecia, o dinheiro trazido à igreja que Deus aprecia, qualquer coisa que nós fazemos que Deus aprecia, Ele só aprecia quando Ele vê Jesus neste processo. Então o apóstolo Paulo diz, eu afirmo, eu estou dizendo uma coisa para você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, a corrupção não vai herdar a incorrupção. Carne e sangue não herdarão aquilo que é eterno. Não tem jeito. Você pode tentar de todas as maneiras. Você não vai conseguir. Você precisa compreender essa verdade. A salvação na nossa vida se dá com um processo muito sério de conscientização de que nós não podemos. Não existe oração forte. Não existe pai de santo forte, pastor forte, padre forte, imã forte. Ninguém que pode penetrar o céu, romper o céu e dizer aceita ele. Ninguém pode. Jamais. É incomunicável. Não existe comunicação entre o mundo santo onde Deus está. E onde Ele está, está a vida. Não existe comunicação entre santo lugar da presença de Deus e você, morto. Quando eu era advogado, eu me lembro, muitos anos atrás, de estar fazendo um processo de herança. Eu lembro que o processo de herança tinha condições. Existe um testamento que foi feito. E o testamento declara que aquilo que é corrupto, aquilo que vai se corrompendo, se deteriorando. Olha para você, estamos num mundo decaído. Nós vamos ficando velho a partir do momento que nascemos. O bebezinho nasce e já nasce envelhecendo. Não podemos herdar, jamais, o reino de Deus. É o que Paulo diz assim, eu afirmo isso. Carne e sangue não podem. O problema é que nós somos carne e sangue. O problema é que eu carrego comigo carne e sangue. O Jaime, eu, você, nós temos essa cápsula dentro de nós, ou somos essa cápsula, mas somos também esse espírito, essa alma dentro de nós.
E nós lutamos constantemente, carne, sangue, com o nosso espírito, a nossa alma, aquilo que nós somos. Constantemente lutando com essas coisas. E parte dela é o orgulho. Que você precisa reconhecer que você jamais vai conseguir. Jamais vai conseguir. Não podem herdar o reino. E inclusive, eu digo uma coisa, Paulo diz, eu quero dizer uma coisa nova para vocês. Que a morte é uma coisa boa. Porque quando a morte acontecer com você, então, finalmente, você vai ter condição de se colocar na presença de Deus, mas será ou não permanente? Sabe, a gente olha para a morte às vezes às vezes temos medo da morte, não gostamos de falar do assunto da morte, não é? Que nem uma pessoa uma vez disse assim, eu não tenho medo da morte não, só não quero estar lá quando acontecer. A gente tem essa coisa com a morte, mas a morte é processo fundamental no estágio de sabermos, de pormos um ponto final na nossa corrupção. Até que chegue lá, nós ainda vamos lutar com partículas corruptas dentro de nós. Pecado. Sempre vamos lutar com essas coisas. Paulo diz que algumas pessoas também não vão morrer, ele está dizendo. Algumas não vão morrer. Quando for tocada a trombeta no céu, que ele explica melhor, inclusive em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e que Jesus descer com seus santos anjos, que aqueles que morreram antes de nós, aqueles que estivermos vivos, subiremos até as nuvens, encontraremos e viveremos com Cristo para sempre. O desejo de todos nós talvez fosse nunca ter que passar pela morte, mas esperar que Jesus voltasse, e a tempo de que fôssemos arrebatados e vivêssemos com Ele, sem passarmos pela experiência da morte, como por exemplo Enoque ou Elias. Mas ele diz que nós, com certeza, todos, os que morrerem e os que não morrerem, todos precisamos e seremos transformados. Só assim é que estaremos na presença do Senhor. Seremos transformados. E por isso ele diz, é necessário, ele diz, versículo 53, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você precisa tirar essa célula que está te matando, este vírus que entrou na sua corrente sanguínea, que está te fazendo apodrecer e morrer aos poucos, todos os dias. Você precisa tirar isso, fazer uma transfusão completa de sangue, talvez chamada uma exsanguínea, que você tira todo o sangue podre e põe todo um sangue novo. É o sangue da cruz, que precisa começar a correr dentro das nossas veias. É a única solução. E Paulo diz, o nosso corpo corruptível, ele precisa ser transformado. Nós precisamos tirar essa roupa, Paulo está dizendo, precisamos colocar uma outra roupa, uma roupa incorruptível. Nós vamos agora para um lugar, para uma casa eterna. Tudo que estamos vendo aqui vai ser destruído um dia. Às vezes amamos demais essas coisas que daqui a pouco não existirão. Nós estamos indo para uma casa eterna. E lá o traje que tem que ser usado é um traje eterno. O corruptível não vai ter comunhão, não vai poder estar lá, não vai poder participar da festa. Assim como você recebe um convite às vezes para uma festa e o traje é a rigor, por exemplo, se você no caso não pode entrar. Uma vez eu estava fazendo uma viagem e eu não lembro para onde, e por alguma razão também que eu não lembro, eu fui promovido para a primeira classe. Eu não lembro exatamente por quê, como, quando, mas eu lembro que o fato é verdadeiro. Eu estava em Miami, só que eu estava, não sei se ainda é assim hoje, para falar a verdade, foi muitos anos, e eu estava de tênis, e o homem disse, você não pode ir na primeira classe de tênis. Não podia entrar, mas eu estava com meu irmão junto comigo, Enéas, e ele estava de sapato, 44. Então trocamos. Ele fez do meu tênis um chinelo e eu peguei o sapato dele. Resolvido.
não pode entrar se não houver uma experiência espiritual. Não vai participar do eterno. Que coisa escandalosa isso. Escandaloso, primeiro, que você não pode fazer. E segundo, que o único jeito de fazer é você morrer. Um novo você nascer. Tem que começar de novo. Jesus, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos está conversando com ele, ele diz o que precisa. Ele diz assim: você precisa nascer de novo. Você já nasceu uma vez do seu papai e da sua mamãe. Carne, sangue, matéria. Agora você precisa nascer do alto, ele diz. O Espírito de Deus precisa fazer você viver. Senão você é só uma cápsula corruptível. É o que ele está dizendo. É necessário. É uma condição sine qua non, sem a qual não é possível. É necessário que aquilo que é corruptível se revista do incorruptível. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso acontecer, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Isaías capítulo 25 e de Oséias capítulo 13. Então se cumprirá, ele diz. E a promessa que os profetas fizeram 700 anos antes de Paulo, 2.700 anos antes de nós, é que a pergunta que Isaías fez: onde está a morte, a sua vitória? Cadê a sua vitória, morte? Acabou, você não tem mais poder sobre mim, você não me mata mais, ele está dizendo. Eu não morro mais da morte, o veneno que ia me matar, que é a morte, não tem mais efeito sobre mim, ele diz. Onde está a morte, o teu aguilhão? E ele explica que o aguilhão, como se fosse uma espada, como se fosse o ferrão de uma abelha que pica você, vem e pica e te mata. Ele diz: este ferrão, ele não existe mais, da morte. É que a morte, ela usa uma espada para te matar, Paulo está dizendo. A morte, ela vem como uma pessoa, e ela olha para você, ela tem uma espada na mão, e pronta para enfiar essa espada no seu âmago, no seu coração, e dilacerar você, e arrancar de você a vida. Ele diz: a morte tem uma espada, e a espada que a morte usa é o pecado. Só que Paulo diz que este pecado foi agora jogado em Jesus Cristo, e que quando a morte chega em você, ela olha para a mão e não tem mais a espada. Ela está dizendo que quando a morte olha nos seus olhos, está pronta para enfiar a faca no seu peito. Ela percebe que a mão vai, mas não tem mais faca, não tem mais aguilhão, não tem mais ferrão, não tem mais espada, ela não pode te matar mais. E ele diz: e onde está agora o poder, a força desta espada? Não da morte, mas da espada. É a lei. Porque a lei de Deus, o Antigo Testamento, ela dizia como um espelho para você o que é pecado e o que não é pecado. E cadê a força agora dessa espada? Paulo diz: essa força não existe mais, porque Cristo cumpriu a lei. Na cruz, Cristo arrancou da mão da morte a espada. Na cruz, Cristo satisfez todos os requisitos da lei. Não tem nada mais que alguém possa cobrar de você. Dizer: você é um devedor espiritual. Cristo pagou sua conta. É isso. É por causa disso que Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo. É através de Jesus que Deus arrancou da morte o poder da espada contra você. E é interessante que ele está dizendo num futuro, mas neste momento ele usa no presente. É Jesus que nos dá a vitória agora. Porque hoje eu peco, hoje eu ainda carrego comigo
partículas de corrupção. E eu tenho que constantemente lutar com essa corrupção dentro de mim, de egoísmo, de cobiça, de avareza, de insegurança, de inveja, de ciúme, de falatório desnecessário, de medos. Constantemente dentro de mim, eu tenho que lutar e brigar com essas coisas. E para cada uma dessas lutas que o diabo poderia usar, que a morte poderia usar como uma espada contra mim, me matar sem me dar o direito de estar na presença de Deus, cada vez Cristo me dá a vitória, cada vez Ele recebe para si a sua espada, o seu ferrão, cada vez Ele recebe nele a morte que era minha e sua. Por isso é a morte expiatória, que Ele entra no seu lugar, Ele substitui você e Ele absorve para si a morte que era minha e sua. Mas naturalmente que isso precisa acontecer. Já aconteceu espiritualmente 2000 anos atrás. Agora precisa ser uma verdade para você. Paulo entra em louvor, em êxtase, ele diz: graças a Deus, eu não podia com a morte. Eu jamais poderia um dia na minha morte acordar e falar assim: cansei de ficar morto, hoje eu preciso viver. Não. Alguém precisava me acordar. Alguém precisava visitar a minha morte. Alguém precisava soprar em mim um sopro de vida eterna. Alguém precisava fazer isso comigo. Alguém, aquela morte constante com aquela faca no meu pescoço. Eu me lembro uma vez, no Brasil, fui visitar uma mulher num lugar, perto de um lugar muito perigoso, né? Fui avisar que o marido tinha morrido no hospital. O hospital me ligou e falou: avisa a fulana que o marido morreu. E eu fui, encostei o carro, e quando eu abri a porta do carro, uma coisa dura bateu na minha testa, e era um revólver. Calibre 38, estava na minha testa e eu pude ver com clareza aquele tambor com as balas todas apontadas para mim. E ele começou a bater na minha cabeça, e começou a gritar: é hoje, chegou o seu dia. Esse é o último dia, o que você está fazendo aqui? Você não é dessa região, por que você está aqui? Eu vou matar, eu mando neste lugar. Ele gritava, era um moço enorme, de grande, pelo menos pareceu no dia. Eu respirei rápido, pensei na minha família, naturalmente fiz uma oração ao Senhor, falei: Senhor, eu sou teu. E ele começou a gritar. Ele gritava, ele xingava, até que por alguma razão, ele decidiu baixar a arma. E ele gritou: eu decido, ele disse, e abriu os braços. Hoje você vai viver, vai embora. Eu fui. 2 horas depois ele foi preso, porque assaltou 2 moças, deu um tiro e esmagou o pé de uma delas. E tinha um policial perto que deu um tiro nele. Alguma coisa tirou a mão daquele homem, daquela arma na minha cabeça. Na cruz, a espada que estava na sua garganta, Jesus tirou. Não tem mais. Nunca mais você vai morrer. Graças a Deus. Eu estava ali, sem condições de fazer nada, impotente, helpless. Alguém mais forte que a morte tirou aquilo de mim. O ferrão que já estava entrando lá dentro, para a eternidade, foi arrancado. E Paulo diz: graças a Deus, eu fui agora recebi uma injeção daquilo que é incorruptível. Comecei a viver de novo. Essa luta, ela ainda vai por um bom tempo, até aquele dia, quando a Bíblia diz aqui que num momento, a palavra grega momento é um átomo,
é a partícula indivisível. Ele diz, num abrir e piscar de olhos, não será uma transformação, uma metamorfose. Não, não será isso. Que você vai ficar sendo transformado, não, num abrir e piscar de olhos. Você vai estar na presença do Senhor, absolutamente incorruptível. O apóstolo João diz na primeira carta de João, assim como Jesus é hoje, nós seremos também. Nunca mais seremos atormentados pelo pecado. Nunca mais seremos ameaçados pela morte. Nunca mais imaginaremos as lágrimas nos nossos olhos. Nunca mais precisaremos orar por alguém enfermo. Nunca mais haverá ansiedade por um dia de amanhã. Nunca mais saberemos se aquela notícia boa virá ou não virá. Nunca mais nós conheceremos perfeitamente a paz que está no céu, habitará absolutamente em nós. Aquele shalom de Deus completo, absoluto, nós seremos agarrados por Ele, envolvidos por Ele, nós viveremos a verdadeira vida, a verdadeira paz naquele dia, num abrir e piscar de olhos, estaremos na presença do Senhor, aquele Jesus que ouvimos falar, aquele Jesus que conhecemos espiritualmente, que pela fé nós amamos, aquele dia os nossos próprios olhos o verão. Aquele amado que abriu os braços na cruz, daquele dia abrirá o braço para mim e para você, vem. Porque foi exatamente por você, para glorificar Deus na sua vida, para matar a morte, é que eu morri. Isaías diz no capítulo 25, que eu engoli a morte. É o que Jesus fez na cruz. Engoliu a morte, tragou para dentro de si, Ele absorveu lá para dentro de si, como que fosse uma grande aspirador, trouxe para dentro de si toda a morte, e Ele tomou para si o impacto dela. Ele louva a Deus, graças a Deus. Aquilo que era impossível, agora é possível. E já que é possível, por causa de Jesus, ele termina e diz assim, portanto, meus amados irmãos. É interessante que Paulo está escrevendo para uma igreja confusa, não é? Corinto é uma igreja complicada. É uma igreja que falta amor, egoísta, sérios problemas imorais, problema que não entendia direito as questões espirituais. Mas Paulo diz assim, meus amados irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 23, mantenham-se firmes naquela fé que vocês ouviram. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz, não sejam como meninos levados por ventos de toda doutrina. Você tem de uma coisa que você tem que saber, você tem que colocar seu pé na rocha e ficar firme. Ficar firme, ele diz, seja firme, inabalável. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer, crescer, precisamos ir para um outro nível espiritual da nossa caminhada com Jesus Cristo. Mas firmes, inabaláveis, não apenas gente inconstante. Tiago diz, gente que tem duas mentes, um dia está aqui, um dia está ali, firme, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia, eu sei, eu tenho essa convicção dentro de mim, eu não fico um dia tenho fé, um dia não tenho fé, um dia busco isso, um dia busco aquilo, eu sei das minhas convicções, você sabe as suas convicções, você tem as suas convicções, você tem que viver pelas suas convicções, para o seu próprio bem, para o meu próprio bem, para o bem da igreja de Jesus Cristo, para o bem do reino de Deus, viva as suas convicções, mas tenha as suas convicções, brigue pelas suas convicções, porque o mundo está aí fora querendo tragar e diminuir a igreja. Eu ando triste quando eu tenho que visitar algum lugar aqui e ali por causa do Samaritan's Purse, e eu vejo igrejas sendo engolidas, devoradas, sugadas, enquanto estamos preocupados com coisas tão banais que Jesus disse, essas coisas eu vou acrescentar para você.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É um desafio de fé que eu te faço hoje à noite. Descanse na provisão diária do Senhor Deus. Descanse e diga assim: hoje eu determino no meu coração que eu vou servir ao Senhor. Eu determino no meu coração a minha fé em Jesus Cristo, inabalável, venha o que vier. Venha o sopro, o vento que vier, a chuva que vier, venha, pode vir, porque eu sei em quem tenho crido. E amanhã, aquele problema que você está vivendo, a saúde do seu irmão, da sua tia, da sua avó, o seu problema que não foi resolvido, eu entreguei na cruz. O Deus que fez o impossível para mim, Ele vai cuidar disso. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Ele diz assim: se Ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho precioso, quanto mais, se Ele deu aquilo que era impossível, quanto mais também não nos dará, juntamente com Jesus, todas as demais coisas. Nós temos a tendência de buscar muito as outras demais coisas. E Ele diz: me busca, vem para mim. É para mim que os seus olhos têm que estar voltados. Olha para mim. Lembra disso? É para mim. Olha para mim. Mas e o resto? As outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer da minha vontade. Minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. Deixa. É aí que nós mostramos a nossa fé. É aí que nós mostramos a nossa espiritualidade. Ele diz: mantenha-se firme, inabalável, inconstante não. Firmes e inabaláveis. E segundo, ele diz: sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra abundante no grego é a palavra kopos. A palavra kopos, ela significa até a exaustão. Exaustão. Está certo? Esquisito, né? Ele diz assim: seja firme, inabalável, trabalhando na obra do Senhor. Abundantes é a palavra. É até chegar à exaustão. Eu não sei se você já trabalhou na obra do Senhor até chegar à exaustão. Nós somos fracos, né? Eu tenho dito aqui que nós somos um bando de jellyfish. Não temos espinha dorsal. Estou com dor de cabeça, estou com dor de unha, estou com dor de pé, nevou. Maurício que diz sempre aqui, né? Não vou à igreja hoje porque está nevando. Ah, também não vou à igreja hoje porque está sol. Sabe, eu fico pensando em Epafrodito, né? A gente não tem muitas igrejas, igreja de São Epafrodito. Eu honestamente nunca vi igreja de São Epafrodito. Eu também nunca mais vi nenês nascendo e alguém chamando de Epafrodito. Mas Epafrodito, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 25, 26, 27, 28, que ele trabalhou pela obra do Senhor, e pela obra do Senhor, ele arriscou a própria vida à morte. Ainda tem muito para nós servirmos o Senhor de maneira abundante. Nós somos abundantes na nossa mediocridade. E ele diz: faça isso, firmes, portanto, porque já conquistamos o incorruptível. Então seja firme, aquilo que você não podia, Deus já te deu, de graça em Jesus Cristo. Por isso, seja firme nas suas convicções, abundante no seu trabalho do reino de Deus, ele diz. E saiba de uma coisa, se tem uma coisa que você tem que saber, ele está dizendo: saiba que no Senhor o seu trabalho nunca é em vão. Nunca é em vão. Tem uma recompensa daquela voz que vai dizer um dia para nós: bem-vindo, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Pai. Que dia é esse? Que dia maravilhoso esse. Eu li uma história uma vez, acho que foi na revista Seleções, de um homem inglês com 60 e poucos anos de idade. Ele estava no campo andando com o seu neto, e o neto tinha um problema de reação alérgica a abelhas, e podia levá-lo à morte, ele inchava, né? Ficava à morte. Os dois estavam caminhando, e o neto viu uma abelha, né?
Então ele ficou assim muito desesperado, em pavor. E o avô, vendo aquilo, ele conseguiu no ar pegar a abelha com a mão e segurou por um tempo e depois soltou e a abelha foi embora. E o neto viu aquilo, se aliviou por um momento e ele viu que a abelha ainda continuou voando. E aquilo dava um pavor nele, não é? Então o avô de novo trouxe a mão na frente do neto e disse assim: olha isso, é o ferrão dela. Ficou na minha mão. Nunca mais vai te pegar. Vamos caminhar. Vamos viver. Curte o vovô. Deixa o vovô te curtir. Desfruta a vida. Porque a morte está morta. Vamos orar? Fica de pé comigo. Vamos orar ao Senhor. Tentei acabar às 7h30, mas quase consegui. Ainda é antes das 8. Graças a Deus. Faça uma pesquisa na sua vida. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Não tem jeito. Você pode ser filho de pastor, como eu sou. Meu pai era um pastor. Você pode ter ido para o seminário, como o pastor Alexandre aqui foi ao seminário. Você pode ser uma pessoa generosa, que faz muita caridade. Você doa cestas de Natal, você oferece dinheiro para as pessoas, você contribui para entidades sem fins lucrativos. Você tem um coração querendo ser missionário na África. Essas coisas são boas, mas elas não herdam, não te dão direito, não faz de você um herdeiro do reino. Nunca farão. E também tem aquela luta constante com o pecado dentro de nós. Incansavelmente lutamos com aquelas coisas desagradáveis que a corrupção faz conosco. Tem uma hora que você cansa, né? Você diz: não aguento mais lutar. E às vezes você começa a buscar a religião ABCD, a igreja XYZ. Não é. Algumas dessas religiões são muito boas. Mas se você não for transformado, se você não receber uma injeção do incorruptível, que é o sangue de Jesus Cristo, você nunca vai ser um herdeiro contado entre aqueles que receberão a vida eterna. Você precisa tomar uma decisão. Você hoje precisa dizer assim: eu não quero a morte. Eu abro mão das minhas conquistas. E a única conquista que eu quero é aquela da cruz. O que Cristo Jesus conquistou na cruz para mim é o que eu quero. Eu quero a vida eterna que Ele oferece. Eu quero o perdão dos meus pecados. Hoje, amanhã e naquele dia que eu me encontrar com o Senhor. Aí eu vou poder dizer: onde está a morte, a sua vitória? Cadê a espada da morte que ia enfiar no meu coração? Não tem mais. Hoje é uma noite de salvação. As meninas dançaram, as crianças cantaram. E o Espírito falou. Hoje é uma noite de perdão dos pecados. Hoje é uma noite de santidade. Uma noite de você reconhecer as suas fraquezas e limitações, de dizer: Senhor, eu não posso. O Senhor precisa me revestir do Teu Espírito e da Tua Palavra. E o Senhor precisa me livrar do mal. Então eu quero orar por vocês, sem muitas falações. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Seja qual for a sua situação. Vem aqui e fala assim: eu preciso do Senhor, eu quero a vida. Eu não tenho certeza sobre a incorruptibilidade. Eu acho que eu ainda sou corruptível demais. Eu não tenho direito à vida eterna. E hoje eu quero.
esperar um pouco mais. Não é ele, não é ela, é você. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Seja ela qual for a nossa luta, a nossa batalha. Graças ao Senhor que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não espere amanhã. É hoje que o Senhor está dizendo para você: eu te amo, você não pode fazer, eu fiz por você, apenas aceite. Receba o meu Espírito, receba o meu perdão. E aí, como aquele vovô e aquele neto, sabendo que o ferrão já está morto, vai viver a vida gostosa, bem vivida, na presença do Senhor. Oh Deus, nosso Pai de amor, como é que o Senhor pode nos amar? Com os nossos corações tão orgulhosos, tão cheios de justiça, de merecimento, mesmo sabendo que somos corruptíveis e que a corrupção não tem nada a ver com a eternidade. Mas o Senhor insiste, não é? O Senhor é amor. Inevitavelmente o Senhor ama. E é por isso que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Graças te damos, Senhor Deus. Recebe esse culto que oferecemos ao Senhor. Todas as canções, a dança, as crianças, a tua palavra, e esses meus irmãos e irmãs aqui na frente. Oferecemos tudo ao Senhor, confiados na tua palavra, sabendo que a obra do Senhor, feita, confiados no teu amor, não é em vão. A recompensa virá. Aliás, a recompensa já começa quando fazemos e já vamos entrando num processo maravilhoso de conhecer mais do teu amor e de se envolver com as coisas do Senhor. Graças te damos, Senhor Deus. Perdoa o nosso pecado. Purifica-nos, Senhor Deus, de todo mal. Protege-nos, Senhor Deus, do homem mau. E nós te louvamos, porque a espada da morte nunca mais nos alcançará. Que o Senhor vá diante de nós, como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus que nos ama. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nossa companhia todos os dias. Que o Senhor vá por detrás de nós, como guarda de Israel, aquele que nos protege do aguilhão da morte. Que o Senhor vá por debaixo de nós, a rocha firme das nossas convicções, da onde construímos as nossas vidas. Que o Senhor vá dentro de nós, a própria vida, a vida eterna, a vida que nunca mais acaba, a vida gostosa de ser vivida hoje, apesar das lutas, mas a vida que já sonha com o lado de lá, no dia que veremos o rosto do nosso Salvador. Faz assim, no único nome, irrecusável, irresistível diante de ti, aquele que venceu a morte, o nosso Salvador Jesus. Amém.